Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se vêm habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e Energia, sobre o novo programa ELAR, que permite trocar gratuitamente eletrodomésticos a gás por equipamentos elétricos. Conheça quem pode pedir e até que valores e o que está e não está abrangido. Tem também a reportagem em vídeo em www.contaspoupanca.pt. O apoio é muito interessante, mas tem de fazer bem as contas para saber se compensa no seu caso. Os equipamentos podem ser trocados de graça, mas podem ter custos associados e levantar até questões de segurança. Ouça a entrevista. Desejos online? Parar de pagar comissões de manutenção de conta. Desejo concedido! No Active Bank é zero. Ideias de gênio! Abertura de conta com chave móvel digital, sem depósito mínimo inicial e primeiro movimento por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registadas no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica. O que é o programa ELAR? O programa ELAR resulta da reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência e é um programa essencial para combater a pobreza energética. Portanto, ele é essencialmente dedicado à população mais carenciada e pretende ajudar a fazer a descarbonização das habitações e dos eletrodomésticos nas nossas casas. É essencialmente isso. Então, este programa destina-se a quem na sociedade portuguesa? Este programa é dividido em dois. Um é eletrificação dos eletrodomésticos, de substituir eletrodomésticos ou que não são muito eficientes por eletrodomésticos mais eficientes, ou eletrodomésticos a gás, substituir por elétricos. E isto insere-se na política de descarbonização da sociedade, que é uma política do país. O segundo grupo é o programa Bairros Mais Sustentáveis, em que financia pequenas obras de janelas, as portas mais eficientes, os telhados, algumas instalações elétricas e, nesse caso, alguma instalação em comum de conjunto de habitações para ter águas quentes mais eficientes do ponto de vista de energia. Portanto, já mais obras de recuperação da habitação, do conjunto de habitações, para uma maior eficiência energética e um maior conforto térmico. Podem concorrer a esta segunda parte os bairros municipais, as IPSS, associações de moradores e instituições de cariz social, instituições públicas de cariz social. Em relação à parte dos eletrodomésticos, a que nós chamamos ELAR, nós consideramos 3 grupos. O primeiro grupo que pode candidatar-se são os habitantes dos que se candidataram aos bairros mais sustentáveis. Portanto, para ficar completo, faz-se as obras e depois também se candidatam aos eletrodomésticos. O segundo são todos aqueles que têm tarifa social de eletricidade. E o terceiro, com um orçamento mais pequeno, é toda a população que tem um contrato de eletricidade. Portanto, a classe média em geral, portanto, os que não têm, nem estão nos bairros mais sustentáveis, nem têm a tarifa social da eletricidade. E aí, tenho que dizer, há uma grande apetência para se concorrer a este programa. Esperamos um grande número
de candidaturas. Vamos ver como é que o orçamento depois também chega Se é para suficiente. satisfazer, porque ele é essencialmente para os outros dois grupos. Mas não quisemos deixar de ter uma parcela também para a classe média em geral. Então vamos concentrar-nos no ELAR, porque os bairros mais sustentáveis têm outras regras e outras condições. Estamos a falar apenas de 3 eletrodomésticos na casa das pessoas. Quais são esses 3 eletrodomésticos? Esses eletrodomésticos é o fogão, é o forno e é o esquentador. São os 3 mais básicos que se pretende substituir por equipamentos elétricos de classe A ou classe superior, do ponto de vista de eficiência energética, e que para o grupo de pessoas carenciadas, dos grupos vulneráveis, pode ir até ao financiamento de 1.680 euros, para os fora desse grupo, portanto para a população em geral, vai até 1.100 euros. É muito simples, a candidatura é muito simples, como podem ver depois numa demonstração. É morada, um e-mail, o contrato da eletricidade, o número da segurança social, e está feita a candidatura, colocam quais são os eletrodomésticos que querem e está feita a candidatura. Mas também tem já nessa altura de colocar uma fotografia dos equipamentos. Tem que colocar uma fotografia em anexo dos equipamentos dos antigos, dos existentes. Uma fotografia normal tirada com o telemóvel e adicionar. Passado... o sistema depois tem que conferir se não há dívidas à Segurança Social ou à Autoridade Tributária, tem que conferir se está fora ou dentro do grupo dos que têm a tarifa social de eletricidade, e responde um e-mail a dizer se a candidatura é elegível ou não. Aí há um termo de aceitação, a pessoa aceita e, passado pouco tempo, no mesmo dia, vem um voucher. Vem um voucher que pode ser utilizado numa dos fornecedores que concorreram. É muito interessante. Temos muitos fornecedores a concorrer. Temos cerca já de 510 candidaturas, que correspondem a mais de 900 lojas. Amanhã, ou no dia em que abre, já vão estar mais de 300 validados, porque temos que validar os CAIs, assim já vão estar mais de 300 validados. Temos em todos os distritos um grande número e está disponível também no próprio local onde se faz a candidatura, a lista por distrito dos fornecedores. Porque a característica, e era aqui que estava o segredo de ser bem sucedido ou não este programa, a característica que eu acho muito positiva neste programa é que as pessoas não têm que adiantar dinheiro. São os fornecedores que recebem o voucher, vendem os eletrodomésticos contra o voucher, são responsáveis por fazer a reciclagem e têm que fazer a prova que fazem a reciclagem dos antigos, dos eletrodomésticos antigos, e são eles que juntam os papéis, as faturas, os recibos, a prova da reciclagem, enviam para a Agência para o Clima e recebem o dinheiro. Portanto, a população em geral não tem que adiantar dinheiro. É um programa muito mais simples, é uma nova geração de programas que a Agência para o Clima agora usa sempre, já utilizou nos veículos elétricos e está a utilizar agora, e vai ser essa a filosofia que vamos utilizar com a Agência para o Clima. Programas simples e em que as pessoas não têm que adiantar dinheiro. Nós vamos ter depois um programa que é um programa a nível europeu, que é o Fundo Social do Clima, e para o qual estamos a propor a mesma metodologia, e que a Comissão Europeia fez grandes elogios a esta forma de nós termos conseguido este processo assim. Isto revela também uma confiança dos fornecedores no Estado, o que me agrada bastante, e que fico muito contente, porque temos muitos fornecedores por todo o país.
interessante também ver é o número de fornecedores distribuídos pelo país. Todos os distritos têm e muitos, mas os que estão à frente, o Porto, Braga, Aveiro e Lisboa. Mostra o dinamismo da economia de certas das regiões do país, da maior população, mas também da própria economia. Mas todos têm. Sendo que as grandes lojas de venda de eletrodomésticos, que são conhecidas no país inteiro, essas já se inscreveram. Portanto, à partida, essas grandes lojas... Pequenas. Sim. Portanto, haverá uma grande escolha, quer em lojas grandes, em hipermercados, por exemplo, e não só, mas também em comércio local. Locais, exato. Temos muitas de comércio local e isso também é algo que nos agrada bastante. Basta ir ver a lista à página do Fundo Ambiental e escolhem a lista no local que querem e vão lá, levam o voucher, levam o equipamento. E poderei escolher por distrito, ou seja, basta dizer em que distrito é que eu estou. Escolhe e aparece logo a lista, não tem de estar a ver de Bragança a Faro. Está dividido por lista. Eu já vi de alguns, já vi em Bragança, já vi na minha terra, Beja, tem muitos também, portanto e é muito fácil de ver e podem escolher e ir aos fornecedores. Muito bem. Então, caso seja um idoso que tenha dificuldade em lidar com a internet e não tenha filhos ou netos para ajudar, essas pessoas podem dirigir-se aonde para fazer a candidatura para receber o voucher? Sim, esta é uma candidatura muito simples. De qualquer maneira, nós temos os espaços de energia, temos cerca de 80 espaços de energia espalhados pelo país, uma rede de espaços da agência da ADEN, da Agência da Energia, e aí podem-nos ajudar a fazer a candidatura. Se por acaso em algum local mais pequeno não tenha um espaço de energia, nós iremos pedir, porque é muito simples, são poucos minutos que as próprias juntas de freguesia auxiliem as pessoas a fazer esta candidatura. No início, na sua primeira resposta, disse que dava para substituir equipamentos menos eficientes por equipamentos mais eficientes. No entanto, não se aplica a equipamentos elétricos, é apenas unicamente a gás. A gás, sim, para isto também está uma das prioridades nossas, que é uma menor dependência do gás natural. A eletrificação da sociedade, que estamos a fazer um grande esforço também nos transportes, e este é a resposta uma das respostas nos edifícios. Faço esta pergunta porque recebi muitas dúvidas, sobretudo a dizer eu tenho um forno elétrico já com 20 anos, dá para substituir? Então, não. A resposta é não. Estamos agora, essencial, só a primeira, poderemos mais tarde ter essa prioridade até para o próprio Fundo Social do Clima, que será o próximo programa que segue este é um projeto piloto. Mas a nossa primeira prioridade agora é substituir gás por equipamentos elétricos. Permita-me agora algumas perguntas quase de algibeira, não é? Porque são as dúvidas que as pessoas têm. Por exemplo, alguém que tenha um fogão a gás, mas que por baixo, dentro do próprio equipamento, tem um fogão elétrico, pode substituir o pacote completo ou não dá para fazer, isso não está abrangido no ELAR? Algumas destas questões não estão listadas nas normas, isto terá que ser depois a Agência para o Clima a analisar. Eu penso que sendo uma parte de utilização de gás deveria dar, não é? Porque nós queremos diminuir ou eliminar o consumo de gás nas casas das pessoas e, portanto, será com certeza analisado pela Agência para o Clima, mas se há um consumo de gás, deveria estar incluído. Portanto, as pessoas podem pedir o voucher e depois confirmar se de facto isso pode ser utilizado ou não. Se a entidade ou a empresa fornecedora ou vendedora dos eletrodomésticos aceitar, aí o risco é dessa própria empresa. Portanto, eles terão de ter a resposta a essas perguntas, a essas dúvidas dos consumidores. Não é? Outra dúvida que as pessoas têm é se é só o esquentador a gás que pode ser substituído, mas, por exemplo, há pessoas que têm uma caldeira a gás. É considerada a mesma coisa ou não? Se é a gás, é. Portanto, poderá substituir a caldeira a gás por um termoacumulador. Um termoacumulador. Depois aí há uma outra questão que as pessoas levantam, mesmo técnicos, que é as bombas de calor são mais eficientes do que os termoacumuladores.
não estaremos a substituir algo que poderia ser muito melhor, não se compreende? Não, as bombas de calor não foram consideradas na parte do ELAR, porque o ELAR é essencialmente para chegar ao maior número possível de famílias do grupo de famílias carenciadas. Nós neste momento, depende se vão ao máximo ou se não compram, porque há pessoas que podem não comprar os 3 eletrodomésticos, compram só 1 ou 2, mas se todos comprarem ao máximo, mas mesmo assim podemos chegar a cerca de 30 mil pessoas. Portanto, o que nós pretendemos é chegar ao máximo de pessoas. Olha, as bombas de calor são muito dispendiosas. Sim, 1.000 euros ou mais. Onde elas são consideradas é nos bairros mais sustentáveis, porque nos bairros mais sustentáveis, nas obras, está lá previsto que além do isolamento, do telhado, das janelas, pode ter um reforço da instalação elétrica e uma bomba de calor que até poderá ser comum, porque aquilo são geralmente para bairros, para um bloco de apartamentos, para um conjunto de apartamentos. Aí estão as bombas de calor. Mas aqui no ELAR quisemos ir para o básico, para substituir gás por eletricidade nos eletrodomésticos mais básicos e simples. No caso dos termoacumuladores, ao consultar o mercado, não se consegue encontrar termoacumuladores de classe A ou superior com mais de 30 litros. Há alguma novidade em relação a esse detalhe para que as pessoas possam utilizar, por 30 litros para uma família não chega? Sim, devido a todos os contactos que tivemos dos fornecedores e de quem quer concorrer e de verificarmos que na verdade no mercado não há com mais 30 litros de eficiência A ou superior, nós decidimos, a Agência para o Clima decidiu que poderia ser para mais de 30 litros B ou superior, categoria B ou superior, portanto fica incluído. Portanto já permite uma muito maior escolha no mercado, para exatamente. famílias que queiram substituir o esquentador a gás. Sim. Outra questão que se levanta junto do consumidor é: eu trocando o meu fogão a gás por uma placa elétrica tenho depois 2 opções: vitrocerâmica, que é menos eficiente, e placas de indução. A questão é que, e eu passei por essa experiência recentemente, ao passar para uma placa de indução, para muitas famílias os tachos e as panelas deixam de funcionar. E portanto eu próprio tive uma despesa superior a 200, quase 300 euros só para substituir algumas panelas e não todas. Nós estamos a obrigar as pessoas a ter gastos importantes com esta mudança. Não, vamos por partes. É importante que as pessoas e que os órgãos de comunicação social também e quem vende chama a atenção das pessoas que um determinado tipo de placa requer que se mude as panelas e os tachos. Mas porque estamos a falar de pessoas com fracos recursos, são a prioridade do programa. É essencialmente a prioridade do programa. É importante que saibam isso e, portanto, que façam a sua escolha bem informadas. De qualquer maneira, nós o que estamos a fazer aqui é proteger as pessoas de oscilações no mercado e dos preços do mercado de futuro em relação ao gás. Nós sabemos que o preço do gás é muito suscetível a perturbações externas, questões geopolíticas, vai também sofrer alteração no sentido de quando começar o comércio de emissões, o CEL2, a segunda fase, que vai ter incidência sobre os combustíveis utilizados nos transportes e nos edifícios e, portanto, até o Fundo Social do Clima a nível europeu resulta da preocupação dos 27 Estados-membros de como é que esta transição é feita para a população mais vulnerável. E, portanto, há uma grande orientação da Comissão Europeia de dizer que temos que fazer projetos e programas que ajudem esta transição para os mais vulneráveis, nos transportes e nos edifícios, que é onde essa nova diretiva vai incidir. Ora, vamos ter o Fundo Social do Clima a partir de 26, ou a Comissão Europeia está agora a falar que pode haver um atraso e começar a 27, mas nós vamos já ter este programa piloto
que antecede o Fundo Social do Clima e, portanto, proteger as pessoas das oscilações e do aumento do preço do gás. É isso, essencialmente, que isto serve. Portanto, sabemos que se não houver ajuda, e se no momento há um aumento do preço do gás, teriam que fazer tudo isto sem ajuda, não é? E o que nós estamos a fazer é, de certo modo, ajudar a fazer esse caminho. Ajudar no investimento inicial e depois continuamos com a tarifa social da eletricidade e o nosso objetivo também é, por todos os motivos, não só pelas populações vulneráveis, mas por toda a população e pela indústria, conseguir conter o preço da eletricidade. Por isso estamos a apostar em energias renováveis baratas, como é o fotovoltaico, com a diminuição do impacto que têm as tarifas garantidas que estão a acabar, não é? As que vieram dos anos 80, 90, 2000 e que estão agora em phasing out, que estão a diminuir todos os anos. Nós estamos convencidos que vamos conter a tarifa da eletricidade. Não podemos dizer o mesmo da tarifa do gás, não é? Porque é muito mais volátil. É muito mais volátil, não depende só de nós. Felizmente nós temos muito potencial nosso para a eletricidade renovável, temos sol, temos vento, em grande parte do país temos água e, portanto, aqui temos segurança de abastecimento. E é aí que estamos a investir para poder conter o preço da eletricidade e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a fazer esta transição para a eletricidade. Uma vez que estamos a falar de famílias vulneráveis, em primeiro lugar, depois também se aplica a todos os outros, e o que vou dizer a seguir é óbvio, portanto, eu vou poupar não tendo gás, mas vou gastar mais de eletricidade. Ora, juntando um equipamento, 2 equipamentos, 3 equipamentos, isso vai fazer com que não apenas haja um maior consumo de eletricidade, como também seja necessário aumentar a potência contratada. As pessoas devem também compreender que isso pode ser um custo acrescido permanente, daí para a frente. Sim, devem compreender isso, assim como devem compreender se precisam ou não mudar do equipamento, das panelas e dos tais. Na parte dos bairros mais sustentáveis, as obras podem ser incluídas mas há quem não concorra aos bairros mais sustentáveis e concorra só ao ELAR. Aí tem que ter, para já, tem que ter o conhecimento se a sua instalação aguenta ou não. Quer da própria habitação, quer da própria coluna do prédio. Do prédio, exatamente. Porque senão pode haver riscos de segurança. Sim, mas nós, as instalações que exigimos instalações de empresas completamente credenciadas para nos dar a segurança. E, mais uma vez, a questão do gás é uma questão económica, de proteger a volatilidade do preço, mas também de independência energética e para evitar a importação de locais cada vez mais instáveis e outros em que vamos ter sanções e que não queremos importar, como é o caso da Rússia. Portanto, já importamos muito pouco, importamos cerca de 5%, muito esporadicamente, e queremos reduzir completamente essa importação. E daí é uma questão de competitividade e de preço, é uma questão de segurança do abastecimento, segurança energética, mas é também uma questão geoestratégica e política, porque muitas vezes os fornecedores de gás são de regiões com os quais não nos gostamos de fazer negócios nem importações. Muito bem, então agora este programa já iniciou e vai até junho de 2026. Portanto, ou até o financiamento acabar, que eu acho que vai financiar dinheiro, vai acabar mais cedo. A expectativa do Ministério do Ambiente é que essa verba esgote rapidamente? Eu penso que sim. Penso que se tudo correr bem vai esgotar rapidamente. Quer deixar um apelo às pessoas para se candidatarem e também um alerta final para os cuidados que devem ter antes de tomar essa decisão de utilizar o voucher?
Sim, isso é muito importante. Tem que saber exatamente se a sua instalação elétrica e o seu prédio aguenta com o uso, do ponto de vista de eletricidade, aguenta com estes novos equipamentos. Tem que ter atenção, portanto, também a conta de eletricidade e fazer as contas, tendo também a perspectiva de futuro, não só de hoje, mas de futuro. Também as questões de saber se têm que mudar o seu conjunto de panelas e taxas ou não, e contabilizar também isso na sua economia doméstica. Muito obrigado por ter acompanhado esta entrevista a Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e Energia. Espero que tenha ficado melhor informado sobre como funciona o programa E-Lar. Fale sobre isso com os seus pais ou avós, pode ser uma boa oportunidade para atualizarem os eletrodomésticos lá de casa. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Desejos online? Parar de pagar comissões de manutenção de conta. Desejo concedido! No Active Bank é zero. Ideias de gênio! Abertura de conta com chave móvel digital, sem depósito mínimo inicial e primeiro movimento por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registadas no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.